Nessa segunda aula, nós vamos continuar na página 41. Aqui tem a imagem de um negro, né? Que ele ficou conhecido como Cinqué, nasceu em meados de 1814, no território onde atualmente se encontra Serra Leoa. Era um agricultor de arroz, casado com 3 filhos, quando foi capturado ilegalmente pelos traficantes de escravizados africanos em 1839, porque tinha isso também. Muitos escravos que eram livres, muitas vezes eles pegavam ele novamente e vendiam ele como escravo, viu, gente? Então, além de tudo, havia muita injustiça e ele não tinha o que fazer. Ele apenas não adiantava lutar, porque as leis protegiam os traficantes e tudo. No entanto, os marinheiros levaram o navio para a costa dos Estados Unidos. Aqui, olha, gente, ele está falando da rebelião acontecida no período do tráfico negreiro. Foi no veleiro espanhol chamado La Amistad, no ano de 1839. Os africanos haviam sido capturados na região onde atualmente está situada Serra Leoa, no ano de 1839. Os africanos haviam sido capturados na região onde atualmente está situada Serra Leoa. A intenção dos traficantes era levá-los para Cuba, onde seriam comercializados. Um homem chamado Saint-Pierre, que é esse que eu contei a história, liberou outros 52 africanos e tomou o controle do navio. Eles mataram a tripulação, poupando apenas 2 navegadores, que foram orientados a conduzir o navio de volta à África. Quer dizer, eles acabaram nessa rebelião se saindo melhor. No entanto, os marinheiros levaram o navio para a costa dos Estados Unidos, onde a Marinha Norte-Americana o apreendeu. Nesse período, em razão de uma série de acordos internacionais, era proibido comercializar escravizados nascidos na África. Saint-Pierre representou o grupo de africanos perante a corte norte-americana, que tomou a decisão de enviá-los novamente para a África em 1840. Quer dizer, eles ainda ficaram um bom tempo nos Estados Unidos, uma vez que a captura havia sido feita ilegalmente. Então, quer dizer, não é que os negros aceitavam pacificamente serem escravizados. O que acontecia muito é que a língua, os dialetos eram diferentes e muitas vezes nem eles próprios conseguiam se entender, porque as línguas eram muito diferentes. E aí ficava difícil a comunicação e uma revolta entre eles, porque eles não sabiam o que fazer depois. E imagina, você é capturado na África, levado para um país estranho, que você não conhece absolutamente nada, fica muito difícil você conseguir sair daquela região e ir para uma outra. Na chegada aos portos americanos. No século XVI, os portugueses utilizaram o trabalho dos escravizados nas lavouras brasileiras. Essas pessoas eram trazidas de várias partes do continente africano. A região da atual Angola foi uma importante área fornecedora de mão de obra escrava para a colônia. Benguela, Luanda e Cabinda eram os principais portos de onde essas pessoas eram enviadas para o Brasil. A presença de pessoas escravizadas oriundas dessa região nos engenhos do Nordeste foi tão significativa que o padre Antônio Vieira se referia ao Brasil açucareiro com a seguinte frase: quem diz Brasil, diz Angola, de tantos negros que tinham lá. Aqui embaixo tem o tráfico negreiro para o Brasil, aí mostra os navios onde saía aqui de Moçambique, de São Paulo de Luanda em Angola, e Lagos, era da onde saía na Guiné, saía esses escravos para vir para o Rio de Janeiro, Salvador e Recife. A maior parte dos africanos que vieram para o Brasil durante o período colonial pertenciam a 2 grupos, sudaneses e bantus. Eles eram subdivididos da seguinte maneira: nações iorubás ou nagôs, da Nigéria, e daomeanos, Benin, eram as mais numerosas e formavam o grupo de cultura sudanesa. Nações fulas, mandigas e alçás integravam o grupo de cultura guineano, sudanesa, islamizada. Povos dos grupos de Angola, congoleses e de Moçambique constituíam o grupo de cultura bantu. Sobre a quantidade de africanos que vieram para a América, leia a citação a seguir.
Bom, foram transportados para a América de 8 milhões a 11 milhões de africanos durante todo o período do tráfico negreiro. Desse total, 4 milhões e 900 mil tiveram como destino final no Brasil. A longa viagem dos navios negreiros realizados pelo Atlântico tinha como destino cidades da América. No Brasil, os principais portos ficavam no Rio de Janeiro, Salvador, Recife e em São Luís. Nesses portos funcionavam os mercados de escravos. Eles eram expostos e as pessoas faziam uma espécie de leilão naquele pedaço. A necessidade da mão de obra escrava para manter a colônia produzindo tornou-se tão grande que os africanos eram vistos pelos colonizadores como coisas ou objetos que podiam ser negociados de todas as formas. Comprados, vendidos, emprestados, trocados. Nos mercados eram chamados de peças, pois os negociantes não consideravam seres humanos. As pessoas naquela condição, mas sim seres inferiores que podiam ser comercializados. Aqui, organizando a história a respeito da chegada dos escravizados africanos ao Brasil, assinale a alternativa correta. É a C, gente. Por causa das condições da viagem, muitos escravizados eram colocados em barracões para que recuperassem as forças e atingissem valores mais altos na comercialização. Lembra que eu falei para vocês que eles vinham, muitas vezes eram tratados para depois ser negociados. Explique por que os escravizados eram chamados de peças no mercado. Porque eles eram considerados pelo negociante coisas, eles não eram considerados pessoas humanas. Aqui na página 44, as pessoas escravizadas que trabalhavam nos afazeres domésticos, tanto homens quanto mulheres, cozinhavam, arrumavam a casa e limpavam os grandes quintais. Em passeios, carregavam seus senhores nos ombros em cadeirinhas de arruar ou em redes. Ainda assim, elas tinham condições melhores de sobrevivência do que aquelas que trabalhavam nos engenhos. Os escravizados domésticos recebiam roupas melhores e dormiam em porões, por conta do convívio. Acabavam se relacionando mais proximamente com a família de seu senhor. Nas cidades, para aumentar seus rendimentos, muitos senhores utilizavam escravizados como escravos de ganho. Eles trabalhavam vendendo todo tipo de mercadoria e eram obrigados a dividir com os senhores o que ganhava. Isso, gente, acontecia também como uma forma deles guardarem um pouco de dinheiro para eles comprarem a sua liberdade. Muitos faziam isso. Eles trabalhavam no comércio, eles vendiam, mais da metade ficava com o seu senhor, mas o pouco que ficava para eles, eles iam juntando e muitos conseguiam comprar a sua liberdade. Com exceção dos mestres de açúcar e dos feitores, as pessoas escravizadas trabalhavam de sol a sol nos canaviais, sob péssimas condições de vida e submetida a todos os tipos de castigo, como o tronco, o uso da gargalheira, da máscara de Flandres e da correntes. A gargalheira parece uma algema, e ela servia para punir a tentativa dos escravos fujões. A rotina de trabalho era muito pesada, acordavam cedo, trabalhavam durante muitas horas, quase sempre sob um sol escaldante. Então, a vida deles era frequentemente avançava a noite adentro, fazendo uso de tochas para iluminação. Quer dizer, para que seus senhores ganhassem cada vez mais. Eles não tinham o mínimo de consideração pelos escravos, porque escravo, até pela Igreja Católica, era considerado pessoa sem alma. Pessoa que não tem alma não era vivente. Então, a Igreja Católica também era a favor disso. No século XIX, Jean-Baptiste Debrecht representou várias cenas do cotidiano das pessoas escravizadas. Então, aqui eles mostram barbeiros, né, que os próprios negros faziam a barba, cortavam cabelo, negociava, que mostram negociantes. A alimentação deles não era uma alimentação assim rica em nutrientes, eles comiam basicamente o resto dos senhores. A feijoada, ela nasce daí, porque os senhores não gostavam das carnes, o couro do porco, o rabo, a orelha, o fígado, rim, essas coisas, né?
Então, davam aos negros. E eles colocavam num caldeirão e cozinhava junto com feijão, para que eles pudessem ter uma alimentação com uma proteína também, além do carboidrato, uma proteína. E ele se alimentava. Aí nasceu o prato que se chama hoje, todo mundo gosta, que é a feijoada. A resistência à escravidão. Mesmo com todos os infortúnios, os africanos escravizados não se deixavam abater e resistiam de várias maneiras ao sistema que os rodeava. Uma forma de resistência foi a preservação de algumas de suas tradições, como os cânticos, os rituais, os cultos religiosos e mesmo algumas festas que contribuíram para a formação de nova sociedade. Nas poucas horas de descanso concedida pelos senhores, era comuns os batuques, as danças, a capoeira e a narração de história, feita pelos mais velhos. Eram também nessas horas que os escravizados cuidavam de pequenas roças onde cultivavam milho e mandioca. A rebelião também foi uma forma de resistência, mas envolvia maiores riscos para expressar sua revolta. Alguns se suicidavam. Na tentativa de se livrar dos maus tratos, outros matavam seus senhores e capatazes, e muitos fugiam e se escondiam no interior da mata. Nesse caso, os fugitivos formavam comunidades chamadas mocambos ou quilombos. Os quilombos foram uma expressiva resposta coletiva à brutalidade da escravidão. Um dos quilombos mais importantes pelo tamanho de sua população e por sua prolongada existência foi o dos Palmares, que foi comandada pelo negro Zumbi, que ajudava os escravos a fugir, e lá eles montaram uma comunidade. Nessa comunidade, gente, eles faziam agricultura de subsistência, né, para que eles pudessem comer, viviam da caça, e aí essa comunidade, ela vivia como se fosse em liberdade. Nós sabemos que não era, porque eles eram perseguidos o tempo todo. Então, um dos quilombos mais famosos do Brasil foi o quilombo dos Palmares, com o negro Zumbi. Tanto é que ele é homenageado até hoje, o Zumbi dos Palmares, tem até estátua e tudo. Bom, assim a gente termina esse capítulo, né? Aqui o que já conquistei é para vocês fazerem, e na próxima aula a gente faz a correção e começa o capítulo 12, ok? Então, tchau! Bom estudo para vocês, prestem bastante atenção. Qualquer dúvida, mande pergunta, a gente vai estar respondendo, ok? Então, tchau, fiquem com Deus, fiquem em casa. Tchau!